Então, nós estamos aqui na casa do Senhor e na casa do Senhor, na casa de oração, nós temos aprendido alguma coisa acerca de estar em Cristo. Semana passada nós falámos sobre pensar como Cristo. Amém? Amém. Quem estava cá diz amém. Amém. E falando de estar em Cristo, pensar em Cristo, nós vamos pensar hoje um pouquinho acerca das palavras de Jesus para os seus discípulos, para aqueles que seguiam Jesus, não é? E uma palavra forte que eu encontro nas Escrituras, e é sobre esta palavra forte que Jesus disse aos seus discípulos que nós vamos meditar hoje. A palavra é muito simples, uma palavra séria. Nós vamos encontrar em várias passagens bíblicas a palavra sério. Quando Jesus andava aqui na terra, ele aproximou-se de certas pessoas e, sem meias medidas, ele disse: sério. Pergunto eu, estava eu a pensar nesta semana, mas em que condições? Aparece alguém que eu não conheço e diz: sério. Quais são as condições? Vamos pensar assim, vamos começar por pensar assim. Não se trata de ter condições, trata-se de ser. O que é isto? Estar em Cristo. O que é isto ter a mente de Cristo? O que é isto de seguir alguém? O que é isto? Primeiro, eu encontro que seguir a Cristo é o resultado de um ato de obediência ao convite que Jesus fez. Quando eu estava a pesquisar esta semana, eu encontro o texto da seguinte forma. Quando Jesus diz a eles: segue-me, ele diz assim: segue-me agora. Segue-me agora. E nós vamos ler algumas passagens bíblicas, nomeadamente Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 59. Os evangelistas, eles descreveram a maioria das palavras de Jesus, daquilo que Jesus disse. E pegando na deixa das outras duas últimas semanas, estar em Cristo, pensar como Cristo, então Cristo disse às pessoas, Mateus 8, 22. Eu estava a falar uma coisa e estava a pensar outra. Ok, Mateus 8, 22. Diz o seguinte: replicou, porém, Jesus, dizendo: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. É tão interessante, eu estava a pensar nisto. Em várias situações, Jesus chegou ao pé das pessoas: segue-me. E uma das primeiras situações que nós vamos olhar, estava ali um personagem a dizer: espera, só um pouquinho. O meu pai ainda é preciso tratar algumas coisas. A minha mãe é preciso tratar algumas coisas. Eu talvez vou ter que tratar dos funerais e dos problemas deles. Não se esqueçam daquilo que eu disse. Jesus disse: segue-me agora, já. É nisto que nós nos
nos vamos focar nesta manhã. Jesus, de forma alguma, ele queria desonrar quem tinha falecido. Não queria desonrar isso. Mas a declaração que Jesus faz para aquelas pessoas estava acima de todo o tipo de tradição, de todo o tipo de sentimento social ou familiar. Quando Jesus fala com uma pessoa, não importa a situação. Jesus fala com aquela pessoa, é com aquela pessoa e dá uma ordem àquela pessoa. E neste caso, Jesus estava a dizer: deixa os mortos enterrar os seus mortos, tratar-de. Quem está morto vai tratar dessas coisas. Jesus diz a Mateus, notem uma coisa. Mateus, segundo a Escritura, vou trazer o texto para os dias de hoje. Mateus, se fosse nos dias de hoje, seria um empregado das finanças. E Jesus passa pelo balcão das finanças e diz a Mateus: segue-me. Naquele pensamento, segue-me agora. E diz a história bíblica que Mateus não foi ao seu chefe, não foi ao seu patrão. Não, diz a história bíblica que Mateus levantou-se e o seguiu naquela hora. Isto faz-nos pensar muitas coisas. E eu quero que todos pensem comigo. Quando Jesus disse: vem agora, o que é que nós temos que largar? Mateus estava lá sentado no balcão das finanças. E Jesus disse: vem seguir-me agora. Segue-me. E diz o texto que ele se levantou e seguiu. Claro, se nós pensarmos nos dias de hoje, dizemos assim: isso não era possível. Pois é mesmo sobre esse ponto que eu quero pensar convosco. Todas as pessoas têm todos os motivos e mais alguns para argumentar. Não é? Primeiro argumento: eu vou ter que cuidar da minha família, vou ter que cuidar dos mortos. Segundo argumento: não, eu sou um profissional. Terceiro argumento: chegou-se um jovem rico ao pé de Jesus e diz para Jesus: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: é muito simples. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres e depois segue. Jesus está a encostar à parede todas as pessoas. Todos os argumentos são encostados à parede. Ele só disse: segue-me agora. Não é? Quando nós pensamos neste jovem rico, eu fui levado a pensar no seguinte: onde está o tesouro, aí está o coração. Onde é que estava o coração daquele jovem rico? Nos seus bens. Não é? Na sua estrutura financeira. Jesus disse várias vezes a muitas pessoas: segue-me. Um dia Jesus estava a passear num certo sítio e chega ao pé de um rapaz chamado Filipe e diz: segue-me. Jesus entalou algumas pessoas. Jesus disse a Pedro: segue-me. Jesus disse: o que importa é que tens que fazer isto, aquilo ou aquilo outro.
segue-me. Então, em breves momentos, eu quero meditar convosco 3 pensamentos. Primeiro, Jesus era o mestre por excelência. E o mestre por excelência era, em todo o universo, a pessoa mais coerente, mais inteligente, mais séria, mais obediente. E ele diz às pessoas: segue-me. Primeiro ponto, ele não faz promessas, ele só diz: segue. Hoje, quando nós somos convidados para alguma situação, algum evento, sempre cada um de nós tem aquela tendência: e o que é que eu vou ganhar com isto? Condições. O que é que eu tenho que fazer para ir lá? Não, Jesus faz o convite, mas ele não faz promessas. Mais tarde, eu vejo Jesus, depois de tudo isto, eu vejo Jesus a dizer: vocês vão anunciar a minha palavra, mas não levem nada. Não estejam à espera de ter a conta bancária recheada. Não estejam à espera de promessas. Não levem nada. Jesus ensinou assim: não levem nada. Então, Jesus disse: vem agora. E não há promessas para ninguém. Se fosse hoje, nós ficávamos assim: mas por carga d'água eu tenho que seguir este homem. Segundo pensamento, ele disse: segue-me sem promessas e sem condições. Jesus diz: queres vir após mim? Então, nega-te a ti mesmo, toma cada dia a tua cruz e depois segue. Põe a tua vontade de lado, as tuas razões de lado, o teu raciocínio de lado e segue. Por isso é que ele disse: deixa lá os mortos enterrar os mortos. Alguém há de resolver isso. Não há promessas, não há condições. Há critérios. E o critério é negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz, e aí sim está apto para seguir. E o terceiro pensamento é: eu fiquei deliciado com isto. Eu estava a pensar: Senhor, o que é que eu vou escrever? Então, não tenho promessas, não há condições. Como é que eu vou seguir a Deus? Muitos dizem: eu ainda não estou preparado. As coisas ainda não estão a correr bem. É tão bonito ler a palavra de Deus de capa a capa. Porque o problema da maioria de nós é que só lê textos soltos. Não é? Mas quando eu leio a Bíblia de capa a capa, eu encontro uma bênção para quem segue Jesus. Este é o terceiro pensamento. Qual é essa bênção? A bênção não é finanças. A bênção não é estatuto. A bênção não é fama. Sabe o que é a bênção? É a sua presença. Amém. Muitos procuram fama. Muitos procuram status. Muitos procuram dinheiro. Quantos procuram a sua presença? Quero-vos dizer que sem a presença dele, nada funciona. Jesus, nas últimas palavras
que disse aos seus discípulos, ele disse: estarei convosco todos os dias até ao fim. Amém. Não fez promessas infundadas, não colocou condições fora do contexto. Ele disse: eu estarei convosco. Amém. Eu estarei convosco. Amém. Amém. Sabe uma coisa? Mais vale... Agora eu vou fazer aqui um trocadilho. Mais vale ele estar connosco do que eu estar na sua presença. Eu vou fazer aqui um trocadilho. Mais vale ele estar connosco do que eu estar na sua presença. Nem sempre estar na sua presença é exatamente o mesmo que ele estar presente connosco. Eu vou repetir. Nem sempre estar na sua presença é exatamente o mesmo que ele estar presente connosco. Vale a pena lembrar que a sua presença não exclui o facto da possibilidade de um desvio. Ouviram o que eu disse? Eu vou repetir. Vale a pena lembrar que a sua presença não exclui o facto da possibilidade de um desvio. A primeira pessoa que se desviou de Deus estava onde? Na presença de Deus. Então não é garantia eu estar na presença de Deus que eu nunca me vou desviar. Lúcifer estava na presença de Deus e ainda assim se desviou. Ser cristão é seguir a Cristo. Quando? Agora e sempre. Amém. Muitos dizem que são cristãos. Todo mundo, se nós formos ali à rua, todo mundo diz que sou cristão. Mas as pessoas não seguem a Cristo. Seguem uma religião, seguem uma filosofia, seguem uma ideia mais pintada, outra menos pintada. Ou seguem as suas próprias ideias. Logo, não são cristãos. Cristão, eu quero esclarecer aqui um ponto. Cristão vem da palavra Cristo. Cristo é Messias, Messias é ungido. Quando a pessoa diz que eu sou cristão, a pessoa, sem saber, está a dizer que é ungido. Para ser ungido, tem que levar a coisa a sério. Amém. Porque se anda por aí a visitar capelinhas, não é ungido coisa nenhuma. Ou tem a presença de Deus em si, ou não tem. Todo o tipo de religião é uma invenção humana. Ou eu sigo a Cristo de uma forma séria, ou então eu estou a perder o meu tempo. Seguir a Cristo. Quero-vos dizer que Jesus nunca fundou uma religião. Amém. Jesus, posso avançar? Posso? Você dá uma permissão? Jesus nem sequer fundou um chamado cristianismo. Jesus não fundou. Jesus o que fundou foi a igreja. Amém. Remida, comprada pelo seu sangue. Amém. Qualquer tipo de filosofia religiosa, Jesus não fundou. Jesus fundou a igreja. E a igreja é corpo. Corpo que deve ser visível para o mundo através do amor. Jesus estabeleceu a igreja, que tem como doutrina a sua palavra. Mais nada. Tudo o que os homens inventaram é um esforço para chegar a Deus.
E é isso que se chama de religião. Mas Deus desceu através de Jesus. Por isso nós hoje estamos aqui. Nós hoje estamos aqui porquê? Porque nós reconhecemos a gratidão. Nós estamos aqui para dizer obrigado, Senhor, porque Tu me amaste, mesmo quando eu não estava para aí virado. Quantos anos nós perdemos na vida que não ligamos a Deus e Deus está sempre à nossa espera. Sempre à nossa espera. É como aquele rapaz que um dia chega ao pé do seu pai e com toda a legitimidade diz: pai, dá-me a parte da minha herança porque eu vou passear. Eu tenho direito à minha herança, eu tenho direito. Então dá-me. Um pai, isto às vezes é caricato, mas um pai que ama, dá. Mesmo sabendo que pode haver consequências menos boas. Aquele moço estava na presença do seu pai. E diz: deixa-me dar uma volta ao mundo. Deixa-me ir gastar uns trocos. Deixa-me ir ter aventuras. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, quando cada pessoa que é devida estar na presença de Deus se desvia da presença de Deus, perde-se. E ele perdeu-se. Gastou todo o dinheiro, toda a fortuna. E um dia cai em si. Porque nós temos aqueles momentos, não é? Aqueles momentos, o que é que aconteceu? De um momento para o outro ele cai em si. E diz assim: eu, afinal de contas, quis vir ter uma aventura e saí da presença do meu pai. E dei-me mal, porque me desviei do propósito do meu pai. Então eu vou voltar. O que é interessante dessa história é que diz o registro bíblico que o pai estava lá num ponto com os seus binóculos à espera que o filho aparecesse no horizonte. E um dia aconteceu mesmo isso. Sabe que o pai está sempre à nossa espera. Amém. Deus está sempre à nossa espera, mesmo quando nós nos desviamos. Porque Ele ama-nos mesmo quando nós não estamos para aí virados. Seguir a Cristo é estar na sua presença. É obedecer. É negar a si mesmo. Levar a cruz, porque às vezes custa. Não é? Há aqueles momentos que às vezes não é tão agradável assim. Não é? Renunciar a si mesmo. Dizer: ai, que esta dói. Como é que você pode estar em Cristo? Como é que você pode ter a mentalidade de Cristo? Só seguindo a Cristo. Só seguindo a Cristo. Sem promessas, sem condições. Somente com a bênção da sua presença. Amém. Ele diz a Bíblia que Ele está connosco todos os dias. Amém. Mesmo quando nós não achamos que Ele não está. Mas se a Bíblia diz que Ele está connosco todos os dias, é porque está. Amém. Mas eu não sinto, eu não vejo. Não importa. Não importa. Deus é fiel. Amém. E Deus fala a verdade. E se Deus diz que está comigo, está comigo. Amém. Mesmo que o mundo ande todo virado ao contrário. Deus está comigo. Amém?
O salmista dizia assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu sei, eu estou convencido que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E ainda assim unges a minha cabeça com óleo da tua presença. Amém? Então Ele está connosco. Ele está connosco. Mesmo quando você sente que não está, mas Ele está. Mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, mas Ele está. Amém? Sim ou não? Sim. Amém? Ele está connosco. Então quando as coisas estão viradas ao contrário, Ele está connosco. Aqueles momentos em que você pensa: não está. Está. Porque a Bíblia diz: estarei convosco todos os dias até ao fim. Então quem é filho de Deus aqui? Amém? Amém. Então eu vou lhe dizer: se você é filho de Deus, não vá dar uma curva a fazer aventuras. Fique na presença de Deus. Fique na presença de Deus. E na presença de Deus, Deus está sempre a cuidar. Como os pais cuidam dos seus filhos. Não é? Os pais cuidam. E Deus está aqui. E nós temos que seguir. Seguir não é seguir uma religião. Não é seguir uma igreja. Não é seguir uma denominação. Não. É seguir Ele, Deus. Amém? Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, eu quero orar por todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem. Senhor, abre o entendimento, o coração, a alma, para que eles possam entender que é necessário nós te seguirmos de uma forma real, concreta, honesta e coerente. Senhor Espírito Santo, nós acreditamos que ao começares a boa obra, aperfeiçoarás até o dia do Senhor Jesus. E ajuda-nos a entender estes mistérios de seguir sem promessas, sem condições, mas sabendo que Tu estás connosco. No nome e no poder de Jesus. Amém.